Eu nunca esqueci o som daquele riso. Foi curto, cortante, como quem acelera o passo num corredor estreito. Ela olhou para a caixinha humilde que eu estendi e soltou um riso seco, sem graça, que atravessou a sala inteira e voltou para mim como vento frio. Barato, ela disse, com os olhos medindo o preço mais do que o gesto. Naquele instante eu senti a sala encolher, as luzes pareciam mais frias, as conversas diminuíram. E o presente, um pequeno pingente que eu havia comprado com o pouco que me restara menos, ficou pesado nas minhas mãos. A cena ficou gravada em mim não pelo objeto, mas pela atitude. Não foi o preço que me magoou. Foi a maneira como meu amor foi desvalorizado diante dos outros, como se o valor de um presente medisse o valor da pessoa que o oferecia. Eu poderia ter respondido com um golpe, com sarcasmo, com humilhação. Em vez disso, respirei fundo e sorri de uma forma que era mais defesa que alegria. Guardei a caixinha no bolso, como se colocasse também ali um pedaço de mim, e saí antes que minha garganta cedesse. Durante meses aquela risada me acompanhou como uma trilha sonora maldita. Eu a repetia na cabeça quando me deitava, quando acordava, enquanto engravidava e enquanto imaginava um futuro que, naquele momento, parecia desabar como um castelo de cartas. Quando descobri que estava grávida, não parecia real. Tinha 48 anos, uma ficha de vida que eu julgava quase completa, uma carreira que eu amava e uma rotina que me dava segurança. A notícia veio num exame simples, numa manhã de luz tímida que atravessava a cortina da cozinha. Eu segurei o papel na mão, senti o coração bater como se quisesse quebrar as costelas. E sorri sozinha, primeiro sem saber de emoção ou medo. A vida, aquela mesma que eu acreditava ter planos diferentes, tinha outros planos para mim. Valdemar, meu marido na época, olhou para o teste e o silêncio ficou pesado. Não era um silêncio de surpresa compartilhada, era um silêncio que separava. Eu tentei falar, vamos achar um jeito, e ele desviou o olhar, como quem busca uma saída que não envolve compromisso. Naquela noite, quando eu o encontrei no sofá com as pernas cruzadas e a televisão desligada, não houve discussão grandiosa. Hoover M. Billhets. Um envelope discreto sobre a mesa de centro, um recado curto, sinto muito. Preciso ir, ele saiu sem encarar a porta. A porta foi o elemento mais honesto da cena, apenas girou e fechou. A casa, que até então parecia um abrigo, começou a se desfazer em pequenos detalhes. Pagamentos atrasados se empilharam como correspondências indesejadas. O gerente do banco passou a pedir documentos com um ar de quem toca um assunto sujo. Perdi o emprego pouco depois. Uma reestruturação imprevisível. Disseram. Não é pessoal, repetiram, enquanto eu conhecia bem a palavra. Perdi clientes. Perdeu-se também a confiança que eu tinha de que o mundo ao meu redor permaneceria. Uma noite, sem escolha, embrulhei algumas roupas e fui até a casa de Jandira. A vizinha que sempre tinha um sorriso e um canto no sofá, com espaço para quem precisasse. Jandira abriu a porta com uma xícara de café ainda quente na mão. Tem lugar, disse ela, sem perguntas que me obrigassem a explicar minhas falhas. A gentileza dela foi um cobertor que eu precisava e não sabia pedir. Dormi no sofá por semanas, com a barriga crescendo e a sensação de que o chão estava em movimento. Sob meus pés, eu cozinhava risotos com sabores apagados, porque havia dias em que éramos eu e um pacote de arroz e a sensação de que cada refeição precisava durar mais. Larissa, meu bebê ainda por nascer, já ocupava meus pensamentos com um amor que era quase visível. Quando ela nasceu, pequena e extremamente frágil, as luzes do hospital tinham a mesma frieza do riso que me perseguia. Ninguém me prometeu que seria fácil. Larissa veio ao mundo antes do tempo. A incubadora era um mundo translúcido. O som constante de máquinas, como um metrônomo que marcou os primeiros batimentos do que seria uma vida inteira de decisões. Eu passava horas ao lado dela,
observando os dedinhos minúsculos se fecharem em volta do meu, sentindo que cada segundo valia o esforço de respirar. As despesas médicas surgiram como uma onda que me empurrou para fora do que eu conhecia. Não vou transformar em números absurdos as contas e os custos. O que importa é que havia uma barreira financeira que me separava do cuidado que eu queria dar. Vender a aliança de casamento foi um ato que doeu mais que qualquer corte físico. Coloquei a joia na mão do negociante e soube, naquele instante, que entregava com ela uma parte de minha história. Mas também uma promessa: eu faria o que fosse preciso para manter minha filha viva. Trabalhei de maneiras que nunca imaginei. Usei a minha formação menos anos como técnica em saúde, para conseguir pequenos trabalhos aplicando injeções. Cuidando de idosos, fazendo plantões de fim de semana. Cada R$ 10 sentado numa cadeira de plástico eram conquistados com suor e ansiedade. Havia noites em que eu voltava para o lar temporário na casa de Jandira, com as mãos trêmulas, os pés doendo, e uma sensação de que meu corpo era o preço que eu pagava para garantir as próximas mamadas de Larissa. Foi Beatriz, uma ex-colega de trabalho, quem sugeriu a vaquinha. Vamos pedir ajuda, ela disse com sua voz calma de quem não via vergonha em admitir que precisava dos outros. Eu fui resistente no começo, sempre me senti mais confortável quando podia resolver as coisas sozinha. Mas a realidade apertava a garganta e eu aceitei. Beatriz criou a página, descreveu a situação com verdade e acolhimento. As primeiras doações vieram de pessoas que eu nem conhecia. Mensagens escritas por mãos anônimas diziam: força, mãe, que ela cresça bem, estamos com vocês. Cada mensagem era um sopro de ar fresco num ambiente que cheirava a hospital e ansiedade. A vaquinha se espalhou num ritmo humilde, mas constante. Pessoas que haviam lido a história passaram adiante. Uma chamada no grupo da igreja, um compartilhamento por uma colega de escola, uma publicação discreta em redes sociais e, aos poucos, o montante que parecia impossível transcende possibilidades. Não foi mágico. Foi comunidade. Um enfermeiro do hospital, emocionado, trouxe uma manta. Uma vizinha deixou marmitas. Jandira me emprestou lençóis limpos nos dias em que as lavanderias eram luxo. Dona Eulália apareceu nos dias mais inesperados. Uma senhora de mãos enrugadas e olhar decidido, que veio à maternidade numa tarde chuvosa. Dizendo que tinha ouvido falar de nós, ela se apresentou como alguém que havia perdido um filho há muitos anos e que carregava no peito um desejo de ajudar mães que estavam sozinhas. Trouxe um bolo simples e uma palavra: não deixe que o medo te assuste mais que o amor. Não era apenas uma frase bonita. Era a postura. Ela começou a visitar, a trazer remédios, a sentar ao meu lado e a ouvir sem pressa. A presença dela foi a primeira luz que não vinha da tela de um celular. Dona Eulália tinha dinheiro guardado, sim, mas não o ostentava. Ela gastava com cuidado e sabedoria, e foi ela quem, certa tarde, me ofereceu um envelope com um pedido discreto: use com sabedoria. No envelope havia uma quantia que cobria parte do que precisávamos para o momento. Foi um alívio que eu não soube nomear sem chorar. Ela também disse algo que guardo: quando tiveres algo, lembra de abrir portas para outras. Palavras que pareciam simples se tornaram um princípio. Com o tempo, fui entendendo que ajudar não é só dar, é ensinar a andar de novo. Beatriz me apresentou a pessoas que entendiam de pequenos negócios. Uma delas, uma antiga vendedora de bijuterias. Conversou por horas comigo sobre fornecedores, etiquetas, janelas de vitrine. Eu ria da minha própria imaginação, joias. Eu, que vendi minha aliança, imaginando que nunca mais teria sequer um pingente. E, ainda assim, aquelas conversas plantaram uma semente. Havia algo em pequenas peças brilhantes que falava de narrativa, um anel que marca um recomeço, um colar que segura uma lembrança. A joia carrega significado, e eu,
que conhecia o valor de gestos pequenos, comecei a enxergar um fio narrativo entre a minha história e aquilo. Aprendi a olhar para objetos como portadores de histórias. O pingente barato que a sogra ridicularizara, naquela memória dolorosa, virou símbolo. Não porque ele fosse valioso em si, mas porque era uma tentativa de traduzir amor em coisa concreta. Quando vendi a aliança, quando olhei as etiquetas de preços e negociei com fornecedores. Algo dentro de mim dizia que poderia transformar aquilo em algo maior, não apenas objetos para vender, mas oportunidades de oferecer trabalho, de recuperar dignidade. Se eu tinha perdido tanto, poderia, com esforço, reconquistar espaço e criar outras opções para mulheres que, como eu, precisavam de espaço para recomeçar. Nem tudo foi rápido. Houveram erros, fornecedores que não entregavam, peças que vinham com defeito, uma vitrine que quebrava numa manhã chuvosa. Eu trabalhei com um sócio pequeno no começo, alguém que conheci numa feira de artesanato, e aprendemos a calcular prazos, a escrever notas fiscais, a negociar com calma. Cada venda era uma vitória que vinha acompanhada de noites de dúvidas. Paguei contas atrasadas com o que pude. E também investi parte do dinheiro em aprendizados cursos rápidos sobre remas, sobre precificação, sobre atendimento. Eu entendia que dignidade também se reconstrói com conhecimento. Ao mesmo tempo, havia o peso de um passado que insistia em bater a porta. Valdemar apareceu em sombras esparsas, como se a vida fosse um jogo de portas que se abrem no momento que mais convém. Ele não veio pedir perdão da maneira dramática que imaginei em noites solitárias. Veio com uma voz calculada e pedidos contidos. Houve uma visita em que ele trouxe Karina, a mulher com quem se dizia ter encontrado um novo rumo. Ela sorriu para mim com aquela cordialidade de vidro, e eu senti novamente a necessidade de não ceder ao imediato julgamento. Minha resposta foi um silêncio trabalhado com firmeza, porque eu já não queria ser instrumento para cenas de espetáculo, enquanto construía as bases do pequeno negócio. A vida com Larissa se equilibrava entre consultas, terapias e os primeiros passos. Havia dias em que eu chegava à loja improvisada com o cheiro de hospital ainda no casaco e, de repente, era necessário ser empresária, mãe, vendedora e administradora de esperanças. Era cansativo. Sim, mas também havia uma alegria concreta, ver um cliente sorrir ao entrar. Ouvir que aquele anel era perfeito para um pedido de casamento. Saber que eu estava, aos poucos, criando emprego para uma moça que me ajudava na loja, alguém que antes não encontrava saída. As pessoas começavam a notar. Pequenos elogios viravam recomendações. Em uma feira local, ganhamos a atenção de uma cliente que frequentava eventos sociais. Ela elogiou o acabamento, perguntou a procedência e, dias depois, voltou com uma encomenda maior. Cada passo fazia a história ganhar corpo, uma história que não prometia milagres, mas mostrava que persistência e escolhas pensadas podem virar transformação. E foi nesse processo, quando eu mal podia prever os próximos 6 meses, que chegou o bilhete. Era um envelope simples, com timbre discreto. Do lado de fora, o nome do escritório de advocacia que cuidava dos assuntos de Dona Eulália. Meu coração pulou como se reconhecesse a mão da sorte. E eu abri a carta com o cuidado de alguém que sabe que notícia pode ser doce ou cortante. O advogado, Dr. Cláudio, escreveu com formalidade e cuidado. Havia palavras que cheguei a reler: legado, vontade, disposição para uso, reunião marcada. A carta pedia uma audiência no escritório para tratar de um assunto deixado por Dona Eulália. Não havia cifras no papel, apenas um convite que trazia uma carga de esperança e inquietação. Por noites, relutei em imaginar o que poderia significar. Será que era apenas um agradecimento? Ou algo que mudaria o curso do meu pequeno negócio antes mesmo de eu aprender todas as regras? A perspectiva de um recurso inesperado me deixou ansiosa,
não por ostentação, mas por possibilidades. Imaginei quitar dívidas médicas que ainda pesavam, regularizar a loja, talvez alugar um ponto com vitrine mais apresentável. Pensei em contratar uma pessoa fixa para me ajudar com as encomendas e, sobretudo, em dar a Larissa um espaço onde ela pudesse crescer sem a sombra constante da incerteza. Mas havia também cautela. Heranças e promessas não se convertem em sustentabilidade sem plano, sem trabalho e sem responsabilidade. Eu sabia que, se algo viesse, seria com a intenção de colaborar para um futuro com pés no chão. 2 semanas antes da reunião com o advogado, o fantasma do riso apareceu novamente. Era uma festa de família pequena, um aniversário com bolo, onde as conversas giravam em torno de trivialidades. Eu levei um presente simples, um pingente modesto, embrulhado num papel que eu escolhera com carinho. Quando minha sogra abriu e riu, aquela risada atravessou a sala outra vez. Não sabia ainda da carta no meu bolso, nem do possível destino que poderia mudar as coisas. O riso dela foi como um lembrete. A vida não dá garantias de justiça, só dá escolhas. Sentei-me depois, num canto, e olhei para o presente que havia dado antes de embalar. O pingente brilhava sem ostentação, e eu percebi que, fosse ele caro ou barato, aquilo que importava nunca havia estado na caixinha. Era na intenção, no tempo que levei para procurar, na história que aquela peça carregava em meu coração. Respirando fundo, resolvi que, se algum dia o destino me devolvesse em forma de recursos, eu usaria para abrir portas, não para fechar humilhações. Preferia 1000 vezes transformar o riso em aprendizado público do que alimentar ódio com troféus. No dia marcado para a audiência com o Dr. Cláudio, eu estava nervosa. Andei pelas ruas com passos respirados, segurando a bolsa como quem protege um tesouro frágil. Antes de entrar no prédio, senti um aperto no peito que me lembrava das noites ao lado da incubadora, das incertezas e das promessas feitas a mim mesma. Lá dentro, a sala do advogado era clara, com uma mesa de madeira e livros alinhados. Ele me cumprimentou com cortesia e, após algumas formalidades, fez o que eu já esperava. Abriu um envelope maior, retirou algumas cartas e explicou, com palavras medidas, que Dona Eulália havia deixado um testamento onde constava um desejo de apoiar certas causas e, entre elas, um valor destinado a mim. A expressão que senti no rosto dele foi de que aquilo poderia, sim, fazer diferença. Ainda assim, havia cláusulas, condições e etapas burocráticas a cumprir. Não era uma transferência imediata, havia prazos, comprovações. Uma pequena parte destinada a criar um fundo que sustentasse iniciativas sociais. E a administração do recurso passaria por um plano que precisava ser apresentado. A realidade, novamente, me lembrava que sonhos se constroem com passos concretos. Ele me pediu paciência, documentos, planejamento e ofereceu auxílio para organizar tudo. Saí do escritório com o bilhete do encontro e a sensação de um mundo novo que se abrira numa fresta. Havia, contudo, o peso de decidir o que fazer com aquilo caso viesse. O que faria uma mãe que havia vendido a aliança para salvar a filha? O que faria uma mulher que aprendeu a temperar sua coragem com responsabilidade? A resposta vinha com nitidez: transformar o que viesse em trabalho, em portas abertas para outras, em dignidade que se espalhasse. Naquela noite, ao deitar, segurei o sapatinho branco que guardava desde os primeiros dias de Larissa. O tecido ainda cheirava a hospital e a amor. Eu encostei o sapatinho no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, senti que as coisas podiam se alinhar de um jeito que eu não imaginava. Não por sorte, mas pela soma de gentilezas, de minha insistência e de escolhas que eu tomara dia após dia. O telefone vibrando às 7 da manhã me despertou com um aviso que mudou o ritmo do meu corpo. Mensagem de Beatriz com prints de contribuições recentes e uma foto da vaquinha no momento em que ultrapassava a meta inicial. O alívio veio em ondas. Ainda havia contas.
Ainda havia incertezas, mas havia também provas concretas de que minha filha não caminhava sozinha. Ao mesmo tempo, aquela risada antiga, a da sogra, insistia em voltar em flashes quando eu menos esperava. Em algum canto da minha mente, pensava na possibilidade de um encontro futuro em que eu estaria de outro lado, com uma vitrine atrás de mim e uma placa com meu nome pendurada. Imaginava a cena, a sogra entrando, olhando em volta, e aquela mesma boca que riu tendo que engolir a surpresa. Mas a resposta que eu planejava não estava ali para ferir. Estava para afirmar que, sim, eu havia sido desacreditada, mas não destruída. Era um pensamento que me guiava nas noites de trabalho e que me impelia a aprender mais sobre fornecedores, sobre gemas e sobre público. Enquanto isso, Larissa sorria com os olhos, já demonstrando uma alegria que não precisava de muito para florescer. Cada sorriso dela era como um lembrete de que minha luta tinha sentido. A carta do escritório de advocacia ainda pairava como uma promessa. Havia passos a dar, preparar documentos, pensar num plano de uso do recurso, definir prioridades. E havia também a possibilidade de que nada daquilo se concretizasse. Tudo dependia de prazos, de decisões legais e de vontade de quem guardava a chave daquele cofre simbólico. No fundo, sabia que aquele momento de expectativa seria um divisor. Mas não deixei que a ansiedade me roubasse do presente. Continuei a trabalhar, a costurar 1000 detalhes do meu pequeno negócio. A receber clientes com a mesma cordialidade que aprendi a cultivar. Se algo viesse, seria transformado em estrutura. Se não viesse, eu já tinha aprendido demais para desistir. Ainda assim, a chegada do envelope me colocou numa encruzilhada emocional. Era a chance de esvaziar a mala de medos ou apenas um aceno de generosidade que precisava ser honrado com sensatez. Quando entrei de novo para a loja, vi o cartazinho simples que fizera para anunciar. Peças com história. Sorri, era isso que eu queria vender, não só objetos bonitos, mas peças que carregassem um sentido de recomeço. E foi assim, entre risadas cortantes, pequenas vitórias e cartas misteriosas, que me preparei para a reunião com um advogado que definiria os próximos capítulos. Ainda não sabia se aquela risada seria apagada com o barulho de uma vitrine abrindo ou se permaneceria como memória incômoda. Sabia, porém, que a resposta não viria apenas de uma caneta assinando papéis, viria das escolhas que eu faria a partir dali, com as mãos calejadas de quem já aprendeu a costurar a própria vida. Quando me sentei à mesa naquela manhã, o envelope ainda dobrado na gaveta, alguém bateu à porta da loja. Era uma cliente antiga, com olhos gentis, que trouxe um pedido simples, uma peça para marcar um aniversário importante. Enquanto eu aceitava o trabalho, ouvi o ruído distante de passos que poderiam ser de quem fosse capaz de julgar e de quem poderia também aplaudir. A vida, descobri, nunca é feita de certezas absolutas. É feita de gestos, alguns baratos aos olhos de quem julga, alguns inestimáveis aos olhos de quem sente. E então o telefone tocou outra vez. Era Dr. Cláudio ligando para confirmar um encontro e, em tom formal, dizer que haveria, sim, uma notícia em breve. Minha respiração ficou presa por um segundo. Sentei na cadeira, com as mãos apoiadas sobre o sapatinho branco. Quase pude ouvir, dali, o som distante de uma cidade que seguia adiante. Indiferente às expectativas individuais, e ao mesmo tempo cúmplice quando as pessoas escolhiam se doar. Fico aqui, com a história ainda por se desenrolar, sabendo que as próximas semanas trariam decisões que poderiam mudar o curso de muitas coisas, não por vaidade, mas por responsabilidade. A vaquinha, os trabalhos, o aprendizado sobre joias e sobre negócios, tudo convergia para um ponto em que eu teria de optar entre gastar o que viesse em conforto momentâneo ou investir em algo que pudesse durar e abrir portas para outras mulheres como eu. Minha escolha, penso, já começa a se definir no simples ato de colocar mão na massa, aprender,
Planejar e, se for o caso, transformar recurso em emprego, em dignidade e em oportunidades. Enquanto isso, a risada continua a existir, mas perdeu parte de seu poder. Agora ela é apenas um som entre outros. Uma lembrança que me lembra o porquê de eu caminhar adiante. A caixinha humilde que outrora provocou escárnio guarda, hoje, a provocação de uma família inteira que insiste em medir valores com base em etiquetas. Eu, por minha vez, começo a achar que a verdadeira etiqueta é a da responsabilidade do cuidado, e que ninguém mais terá o direito de ditar o preço do meu amor. A reunião estava marcada para a próxima terça. Eu fechei a loja naquela noite e olhei para as luzes que acendiam nas casas da rua. Larissa dormia tranquila ao meu lado quando entrei, e eu a observei, sabendo que qualquer decisão que eu tomasse agora teria nela seu primeiro e maior benefício. O medo de errar persiste, claro, mas é um medo que já aprendi a domar com passos pequenos e firmes. Na manhã em que abri o e-mail e vi o convite de Dr. Cláudio confirmando detalhes finais, um sentimento complexo me atravessou: gratidão, ansiedade e a velha pontada da lembrança do riso. Eu ajeitei o sapatinho no bolso. Peguei a outra caixinha menos, a que guardava as primeiras peças, e saí para encontrar o futuro que, de alguma forma, já batia a porta. Contudo, antes que eu pudesse cruzar a soleira, soube que não seria apenas uma entrevista sobre documentos. Haveria mais vozes, talvez, outras opiniões, decisões que precisariam de respaldo e clareza. Fiquei ali um instante, com as mãos no batente da porta, e percebi que uma coisa estava clara: aquela história não seria escrita com um gesto impulsivo. Seria feita de planos, de escolhas e de ética. Se o destino me desse a chance de virar a chave, eu a viraria com as mãos limpas e com a ideia clara de que a joia que mais brilha é a dignidade. Abri a porta, senti o vento da rua acariciar o rosto e dei o primeiro passo rumo ao que parecia, enfim, um novo começo. Ainda não sabia quantas vitórias me aguardavam, menos nem quantas provações. Mas carregava comigo algo que ninguém poderia tirar: a decisão de não me curvar diante do desprezo. E, por ora, isso bastava. Saí do escritório com a cabeça cheia de nomes e prazos, mas com uma sensação estranha de calma no peito, menos como se, pela primeira vez em muito tempo, eu tivesse diante de mim uma porta que eu mesma poderia decidir se abriria. Nas semanas seguintes, aquela promessa burocrática foi ganhando forma: documentos assinados. Uma quantia destinada ao meu projeto com cláusulas para prestação de contas e a condição, acertada com um advogado, de que o recurso seria usado de forma a gerar impacto social. Não era um cheque em branco. Era um voto de confiança que exigia responsabilidade, e eu aceitei a exigência como uma bússola. Convidei Beatriz, Jandir e 2 outras mulheres que tinham me apoiado nos momentos mais duros para um café na cozinha da loja improvisada. Queria que soubessem do que se tratava, que participassem das decisões desde o começo. Sentei na cadeira com aquele envelope ainda no colo, menos metáfora e realidade ao mesmo tempo, e contei o que havia acontecido. Os olhos de Beatriz brilharam. Jandira segurou minha mão como se quisesse garantir que aquilo era real, e todas nós começamos a desenhar possibilidades. Decidimos por etapas. Primeiro, sanar dívidas médicas e regularizar a formalização do pequeno negócio. Segundo, investir numa vitrine modesta, porém bem apresentada, num ponto que não fosse extravagante, mas que transmitisse confiança. Terceiro, destinar parte dos recursos para criar um fundo de apoio a mães em situação de vulnerabilidade que pudessem aprender ofício e obter uma renda. Nada de luxo por luxo, tudo medido. Tudo com propósito. Houve quem esperasse que eu usasse tudo para me dar conforto imediato. Eu mesmo senti aquela tentação: pagar contas, arrumar um apartamento decente, talvez uma cama minimamente folgada depois de anos de colchões emprestados. Fiz algumas escolhas para o prontamente necessário. Claro, quitamos débitos que apertavam. Contratei um contador que me orientou sobre tributos.
Tirei o CNPJ, mas aquilo que mais me animava era a possibilidade de transformar um valor em continuidade. E, quando me dei conta, estava inscrita num curso de gemologia de fim de semana. Com uma apostila sob o braço e vontade de aprender, aprender foi humilhante às vezes. Era constrangedor confessar que, apesar de anos de trabalho cuidando de gente, eu sabia pouco sobre quilates, tratamentos térmicos e certificações. Mas havia também prazer em descobrir como uma lapidação pode mudar a luz de uma pedra, como um encaixe bem feito faz o metal cantar. Aprendi a olhar com olhos de quem quer contar histórias, não apenas a vender brilho. Havia uma conexão íntima entre aquilo e o sapatinho branco que eu guardava. Ambas as coisas guardavam memória. Ambas podiam marcar recomeços. Reuni-me com um pequeno sócio que conheci numa feira menos, um homem metódico, com experiência em administração de lojinha e paciência para calcular margens. Ele quis participar não só como investidor, mas como parceiro nas decisões do dia a dia. Estruturei o contrato com cuidado. Dr. Cláudio me alertou para termos que evitassem riscos e Beatriz ficou responsável por parte do atendimento inicial para que eu pudesse me dedicar ao design das peças e às compras inteligentes. A busca pelo ponto foi um capítulo à parte. Queria algo onde pudéssemos construir identidade, numa rua de comércio que ainda não estivesse saturada, com passagem para clientes que buscavam peças com história. Acabamos fechando um pequeno espaço com vitrine para a calçada, bem iluminado, que exigia reforma. Lembro da poeira entrando pela porta enquanto marcávamos a primeira reunião com um pedreiro. A reforma foi lenta. A equipe trocava ladrilhos, pintava as paredes de um tom creme que tinha mais elegância do que moda. Colocamos prateleiras que eu desenhei com fitas métricas e fita crepe. E num domingo fizemos a montagem das luminárias menos mãos de gente que já tinha aprendizado de outras vidas unidas em tarefa comum. Compramos o estoque com cuidado. Parte das peças eram produzidas por artesãos locais que conheci em feiras. Outra parte era encomenda com atenção para a qualidade. Não era joalheria de ostentação. Era, ao menos no começo, uma vitrine de peças que contavam histórias. Peças com bom acabamento, com certificações onde preciso. Usei parte do dinheiro da herança para pagar fornecedores que exigiam entrada e negociei prazos curtos para não ficar refém de crédito. Trabalhamos com ouro responsável quando possível. E procurei fornecedores que compartilhassem valores de transparência menos porque, para mim, o brilho verdadeiro vinha também do modo como aquilo havia sido conquistado. A primeira venda importante aconteceu numa tarde de chuva. Uma mulher entrou, encharcada, com expressão cansada, e me pediu para ver um anel discreto. Ao tocar a peça, suas mãos tremeram. Era uma encomenda de pedido de casamento, disse ela. Não era uma peça cara, mas tinha simbologia. Quando saiu, chorando de emoção, eu senti a loja ganhar alma. Não foram as grandes vendas que me marcaram primeiro, mas esses pequenos encontros onde a joia se tornava a ponte entre pessoas e histórias. Cada cliente que saía tomando cuidado com a sacolinha era alguém que confiara em nós para marcar um momento da vida. Ao mesmo tempo, armei o fundo social que havíamos combinado. Chamamos de Mãos que Recomeçam, um pequeno programa mensal para ensinar mulheres carpintaria leve. Vendas, atendimento, noções de finanças pessoais e produção básica de bijuterias. A ideia não era formar joalheiras completas em 3 meses. Mas abrir portas, quem quisesse poderia aprender. Experimentar. Se houvesse talento, ser contratada para trabalhos de acabamento ou vendas. Jandira foi a primeira a participar e, em poucas semanas, assumiu a função de caixa e atenção ao cliente. Era uma forma concreta de retribuir. Beatriz coordenava as turmas de oficina com carinho e firmeza, lembrando sempre que a condição para ingresso era vontade de trabalhar e comprometimento. Houve erros, uma remessa que não chegou a tempo de Natal.
Um lote que veio com pedras mal lapidadas. Uma semana de vendas baixas que nos fez apertar custos. Mas em cada erro havia aprendizado. Reforcei a comunicação com fornecedores. Mudei a estratégia de redes sociais, que no começo era tímida e pessoal, e passei a documentar cada etapa do processo para que o histórico servisse de referência no futuro. Fui aprendendo a delegar. Era duro no começo dar mais responsabilidade a outras pessoas, mas foi a única forma de crescer. Larissa crescia num misto de rotina e festividade. Levava menos para a loja quando podia. O lugar cheirava a metal e algodão das embalagens, e ela corria entre as prateleiras como se a vitrine fosse um parque. Ao vê-la escolher um lacinho para pôr no cabelo pela primeira vez, senti uma alegria que se mesclava com um cansaço. Era o tipo de felicidade que não se anuncia em manchetes, mas que sustenta a vida. As consultas médicas se tornaram menos frequentes com o passar dos anos. E a memória da incubadora ficou como cicatriz que cura, visível, às vezes dolorida, mas parte da história. Eu fazia questão de que ela soubesse de todo o caminho que nos trouxera até ali, com uma narrativa de luta, de ajuda recebida e de escolhas feitas. 2 anos passaram até que a marca fosse conhecida por um público mais amplo. Conseguimos uma matéria discreta numa coluna de economia local, que contava sobre negócios de impacto social. A reportagem falou de nossas oficinas, das mulheres que encontraram emprego e de uma dona que aprendeu a reconhecer o brilho das pedras e o brilho das segundas chances. Depois daquela matéria, chegaram encomendas maiores. Uma cliente que queria presentear funcionárias com pingentes personalizados. Outra que precisava de peças para um evento corporativo. A reputação cresceu de forma orgânica, feita de elogios, fotos postadas por clientes e recomendações em voz baixa. Por volta do 3º ano, aluguei um ponto maior, não uma loja de mármore, mas um espaço com mais visibilidade e um pequeno escritório nos fundos. Contratei uma gerente para a parte administrativa porque eu não dava conta de tudo. Contratei também um aprendiz que havia participado do Mãos que Recomeçam e se mostrara dedicado. Era um homem jovem. Tímido, com jeito para montagem e cuidado com detalhes. Ver alguém que ensinara a cortar fio responder com segurança a uma cliente foi uma das maiores recompensas. Nessas idas e vindas, Valdemar voltou a aparecer de novo, agora com um tom de pedido contido, como quem procura saldo. Ele veio acompanhado de Karina. O encontro foi casual, em um jantar de família que eu evitava, e depois em telefonemas esparsos. Não houve pedido dramático de reconciliação. Houve perguntas calculadas sobre as crianças no caso, sobre Larissa, como se ela fosse um objeto a avaliar. Como se nosso passado fosse um arquivo que ele poderia folhear quando preciso. Eu respondi com educação e firmeza. Minha prioridade era Larissa e o que eu havia construído para ela. A porta do meu perdão existia, mas não na forma de reviver velhos papéis. E então aconteceu o convite que eu não esperava receber, uma apresentação para uma associação de mulheres influentes da cidade, que organizava um bazar beneficente. Queriam que eu participasse. Contaram que admiravam nosso trabalho social. Aceitei com uma mistura de orgulho e nervosismo. Seria uma oportunidade de visibilidade, sim. Mas acima de tudo uma chance de angariar fundos para ampliar o programa de capacitação. Juntei algumas peças especiais, escolhi etiquetas simples com a frase peças com história, e fui ao evento com a equipe. Na noite do bazar, a sala estava cheia de conversas ensaiadas e sorrisos diplomáticos. Eu expus as peças numa mesa que havia montado com carinho. Entre um grupo e outro, percebi uma figura conhecida se aproximando, a sogra. Ela entrou acompanhada de gente da família, com a postura que eu reconhecia menos olhos avaliadores, sorriso mínimo. A lembrança da risada que me acompanhara por anos veio como um filme curto, com a mesma entonação e o mesmo frio. Senti a respiração apertar por um segundo, mas me refiz.
Naquele momento, eu não era mais só a mulher que trazia um presente simples. Eu era a responsável por um trabalho que empregava pessoas e devolvia dignidade. Ela olhou para as peças, mexeu num pingente e fez um comentário que tinha o gosto do passado. Coisinha simples, não é? Disse aquilo de um jeito que soou para todos como uma avaliação social em voz alta. Algumas cabeças se viraram. Eu poderia ter esperado a presença de Valentim da vingança, ou ter deixado o silêncio cortar como navalha. Em vez disso, respirei e decidi responder com aquilo que a jornada me havia ensinado, verdade e compostura. Sim, disse eu, com calma. Sim, são simples de aparência. Mas cada peça aqui representa um recomeço. De quem faz, de quem recebe, de quem precisa de uma oportunidade. Olhei para ela sem rancor e sem necessidade de humilhação. Talvez o que pareça simples para alguns seja, para outros, a porta de entrada para uma vida diferente. A sala ficou em silêncio por um instante. Não era silêncio de satisfação, era silêncio de surpresa. A sogra desviou o olhar, talvez percebendo que havia julgado algo além do gosto e do preço. Eu poderia ter feito uma declaração triunfal, plásticos, rótulos com minha assinatura e tudo mais. Mas escolhi outra forma. Convidei quem estava ali a conhecer as mulheres por trás das peças. Chamei Jandira e Beatriz para contar suas histórias. Elas falaram com voz firme sobre a maratona de aprender, sobre as dificuldades e as pequenas vitórias. Vi olhares mudar. Vi algumas pessoas no evento enxergar as peças com outros olhos, não como mero enfeite, mas como instrumento de transformação. Depois disso, as conversas mudaram de tom. Algumas clientes se aproximaram para encomendar peças para datas especiais. Outros me perguntaram sobre o programa e queriam saber como doar. Foi uma noite que transformou um risinho em algo que alimentou o propósito do negócio. Ao final do evento, uma senhora se aproximou e pediu para comprar uma pulseira que eu havia separado para o bazar. Para minha neta, disse ela, que está começando a trabalhar. Quero dar a ela algo que a inspire. Apertei a mão daquela senhora e senti, novamente, que o gesto tinha mais peso que o brilho. Aos poucos, fui sendo convidada para eventos maiores. A vitrine da loja começou a atrair pessoas de fora da cidade. Uma influenciadora discreta fotografou uma peça e postou com uma legenda singela sobre apoiar negócios de impacto. Não me tornei famosa da noite para o dia. O crescimento foi contínuo, marcado por noites mal dormidas, por planilhas revisadas, por parcerias pensadas com cuidado. Cada etapa exigia decisões, contratar mais uma funcionária, investir numa linha de comunicações, comprar ferramentas melhores, renovar o layout da loja. Eu passei a planejar com um horizonte maior, não para ostentar, mas para multiplicar o espaço de trabalho e as oportunidades. E foi em meio a esse crescimento que a notícia veio: uma feira regional especializada em artes e design queria me incluir em seu catálogo. Era a chance de expandir ainda mais a clientela. Aceitei e preparei uma coleção especial, com peças que remetiam à narrativa do início, pequenos pingentes que lembravam sapatinhos, anéis que guardavam gravações discretas com iniciais. A coleção se chamou, por sugestão de Beatriz, Marcas de Amor. Era um nome simples, direto, e carregava a intenção de traduzir história em objeto. No dia da feira, muitos olhares se voltaram para nós sob ceticismo, claro. No mundo das feiras, a competição é acirrada. Mas havia também aquele público que procurava significado, que não queria apenas o brilhar pela aparência. Durante a feira, atendi um pedido que representou, de certa forma, todo o caminho trilhado. Uma empresa local queria fazer uma doação de brindes para mães em situação de vulnerabilidade e perguntou se poderíamos produzir peças com orçamento reduzido. Aceitamos. Era a confirmação de que a proposta social começava a ser reconhecida como parte central do nosso trabalho, não uma adição. O tempo foi passando.
E Larissa cresceu com curiosidade sobre a loja e sobre as histórias das mulheres que ali trabalhavam. Havia dias em que me pegava sorrindo ao vê-la oferecer uma caixinha com arzinhos de solenidade para uma cliente, como se soubesse que cada embalagem guardava mais do que metal. Eu a incentivei a aprender, a fazer pequenas embalagens, a reconhecer materiais, a valorizar o esforço humano por trás de cada peça. Ela cresceu com senso de responsabilidade, ao mesmo tempo, com leveza. Aos 11 anos, fez sua primeira embalagem sozinha, com um laço torto e muito orgulho. Guardarei a foto daquele momento para sempre. E então veio o episódio final com A Sogra Menos, o que o título desta história lembra. Não houve plateia, não houve filmagem viral. Foi algo quase doméstico, uma visita curta que ela fez à loja certa vez. Sem alarde, como quem passou em frente e entrou por curiosidade. Estava acompanhada de um parente que parecia interessado em comprar uma lembrança. Ela percorreu as prateleiras com o olhar habitual e, ao ver um pingente modesto que eu havia desenhado pensando em recomeços, disse, em tom baixo, lembra aquele presente. O comentário, velado, era uma referência àquela risada antiga. Como se quisesse reviver um episódio do passado para reafirmar uma hierarquia que ela acreditava inabalável. Desta vez, eu já não me sentia reduzida pela palavra alheia. Não desejei retribuir com troça nem com retumbante exibição. Em vez disso, aproximei-me do balcão. Peguei a caixinha de papel e a abri. Dentro, coloquei o pingente mais simples que tínhamos, o mesmo tipo de peça que outrora fora motivo de escárnio, e ofereci. Este foi um presente que fiz pensando em quem recomeça. Mantenha-o, se quiser, a sogra hesitou. Havia no gesto uma camada de surpresa, porque eu havia escolhido entregar aquilo que, para mim, havia sido um símbolo, não de submissão, mas de resistência. Ele foi barato, disseram. Completei com leve firmeza, mas compramos com o que mais vale, intenção, não disse em tom de acusação. Disse em tom de afirmação. Ela levou a peça, e ao fazê-lo, notou o letreiro discreto na parede com o nome da loja. Olhou demoradamente. Percebi então um movimento de reavaliação, não de aplauso, tampouco de humildade pública, mas de reconhecimento difícil. Não fiz questão de humilhar, não era esse o ponto. O ponto era afirmar que quem mede valor por etiquetas ignora que, por trás de cada objeto, há vidas. Eu decidi que não queria ser instrumento de lições humilhantes. Preferi mostrar que a minha vida havia seguido. Que eu havia transformado recursos em portas abertas e que, no fim, minha resposta seria de calma e de trabalho contínuo. Nos meses que se seguiram, recebi mensagens e visitas inesperadas, mulheres que contavam como a história tinha inspirado uma mudança de carreira, mães que queriam participar das oficinas. Uma escola que queria agendar uma visita para ensinar sobre empreendedorismo e responsabilidade social. O impacto crescia silenciosamente, como uma raiz que segura um terreno. E eu, que por tanto tempo vivi com medo de perguntar e receber ajuda. Me tornei alguém que, com cautela e muita vontade, abria caminhos para outras. Houve ainda episódios de dor. Nem tudo era brilho e aplauso. A pressão de manter o negócio, a necessidade de negociar com bancos e fornecedores. As noites de planilha ainda me roubaram sono. Valdemar reapareceu mais uma vez pedindo detalhes sobre Larissa, e eu, com firmeza, protegi nosso espaço. Karina, sua companheira, chegou certa vez à loja pedindo conserto de uma bijuteria quebrada. Oferecemos o serviço gratuitamente e conversamos sobre como era difícil recomeçar em ambientes novos. Foi um gesto simples, que dizia algo sobre a escolha que eu havia feito desde o começo. Dignidade não se mede por fita métrica de revanche, mas por atitudes que dignificam. Anos se passaram e Peças com História deixou de ser apenas uma frase num cartaz. Era um espaço que, sem ostentação, oferecia estabilidade para uma equipe pequena e transformava, de fato.
O que poderia ter sido um episódio de desespero em pontos de sustentação para outras mulheres. Dona Eulália já não estava entre nós. A lembrança dela era como um farol constante. Havia dias em que eu sentava à porta da loja e pensava em tudo que fora preciso para chegar ali menos na vaquinha. Nas mãos estendidas de desconhecidos, nas noites com frio e no calor de uma vizinha com um café quente. Algo dentro de mim dizia que o mais importante não era o reconhecimento das figuras que riram no passado, mas a confirmação de que meus valores tinham se transformado em ação concreta e em vidas alteradas. Certa manhã, Larissa entrou na loja com o certificado da escola de teatro nas mãos. Mãe, fui selecionada para uma peça, me disse, radiante, e eu abracei com a alegria que não precisa de comprovação. Era a continuidade de tudo. Eu a tinha protegido quando nasceu tão frágil. Eu havia trabalhado para que ela crescesse sem medo. Ver sua autonomia florescer me deu, talvez, a maior prova de sucesso que existia. Naquela tarde, fechei a loja um pouco mais cedo e caminhei até a pracinha onde costumava sentar com Jandira. Sentamo-nos num banco e observamos a cidade que seguia seu curso, crianças no parque. Uma senhora passeando com seu cão, um homem que vendia jornais. Não era a imagem de um triunfo ostensivo. Era a imagem de uma vida que encontrou equilíbrio entre trabalho, retribuição e amor. Jandira segurou minha mão, e por um segundo trocamos olhares que não precisaram de palavras. Tudo aquilo era fruto de um entrelaçamento, ajuda recebida, escolhas firmes e vontade de não voltar atrás. Sei que há quem espere finais dramáticos. Não há aqui uma cena de humilhação pública da sogra nem um troféu exibido em rede social. O que houve, e o que há, é o respeito pelo processo, o dia a dia de levantar cedo, pagar contas. Investir em uma pessoa que precisa, garantir que a filha tenha um futuro. A verdadeira vitória, para mim, foi aprender a transformar o rancor em vontade de construir. A dignidade que guardo não é a de quem se vinga. É a de quem usufrui do próprio trabalho e devolve oportunidades. Hoje, quando passo pela vitrine, vejo a nossa história refletida nas peças. Há um anel com uma gravação discreta L. Há um pingente que lembra um sapatinho em miniatura. Há etiquetas com nomes de mulheres que passaram pelas oficinas e agora trabalham conosco. No fundo do escritório, mantenho uma caixa com cartas e bilhetes de agradecimento. Leio algumas de vez em quando para lembrar que as pequenas vitórias constroem a paisagem do dia a dia. Se alguém me perguntasse se guardo rancor pela risada daquela noite, diria apenas que a transformei. A risada deixou de ter poder sobre mim porque eu escolhi trabalhar. Aprender, ajudar, acima de tudo, cuidar da minha filha com toda a dedicação possível. Hoje, Larissa me olha com orgulho e eu, sem alarde. Olho para trás e vejo que tudo o que perdi foi substituído por algo maior, legitimidade construída com esforço. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários uma palavra sua ou compartilhe com alguém que precisa ouvir que recomeço é possível e que ajuda. Quando bem administrada, pode virar oportunidade para muitos. Eu sigo abrindo portas aqui, com as mãos calejadas e o coração firme. E se servir de algo para outra mulher, então valeu cada noite sem sono.